A paz dos irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui no nosso canal, aonde nós estamos aí na última revista do ano de 2021. Nós estamos no nosso quarto trimestre, nos preparando para o primeiro trimestre de 2022, aonde nós estaremos já começando o ano falando sobre a supremacia das Escrituras. Nós vamos todo um trimestre falando a respeito de bibliologia. E eu espero você conosco também nesse próximo trimestre. E nessa lição de hoje, a lição de número 10, nós já estamos aí entrando no finalzinho do ano, né? Nós já estamos em dezembro. Nós vamos ter por tema o seguinte título: Paulo e o seu amor pela igreja, tá? Paulo e o seu amor pela igreja. O nosso textual diz assim: porque o amor de Cristo me constrange. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, a primeira parte do versículo. A verdade prática diz assim: o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem de outros. Preste atenção. Olha só, no português, a palavra constranger, ela traz o sentido, principalmente nesse nosso tempo, de você deixar alguém chateado, envergonhado, tá? Mas se você for lá para o grego, ou se você for lá para um bom dicionário português, a palavra constranger, ela vai trazer o sentido de obrigação, ou seja, o amor de Cristo nos obriga, nos constrange, nos leva a fazer algo além. Isto é o amor, tá? Nós precisamos compreender, vamos falar de casamento, homem e mulher. Nós nunca casamos para sermos felizes, nós casamos para fazer o outro feliz, ou seja, o amor nos constrange, nos obriga, nos conduz a fazer algo em prol de outrem. E isso é o que está na verdade prática, que ela diz assim: o amor cristão não é um sentimento egoísta, tá? Como nós demonstramos o amor cristão? Quando nós nos doamos. O amor cristão é um amor sacrificial. Por quê? Porque nós recebemos o amor de Cristo por meio ao seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, o amor cristão não é egoísta, ele é sacrificial. E nós continuamos. Mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem do outro. Então nós muitas vezes deixamos de falar o que pensamos, não que você seja falso, mas o que você faz? Você muitas vezes você pondera, você pensa 2, 10, 20, 50 vezes, até você compreender que o outro está acima de você. Isto é o amor cristão. Considerar os outros maiores que você. E é este ponto que nós vamos compreender o amor de Paulo pela igreja. O que Paulo faz? Paulo entrega a si mesmo aos moldes de Cristo por amor à igreja. Ok? Vamos lá para o nosso primeiro tópico? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já é inscrito no nosso canal? Você já faz parte da nossa família da EBD Online aqui no canal do Pastor Emerson? Ainda não? Então, aperta aqui no botãozinho inscrever-se, certo? Inscreva-se no nosso canal, participe conosco, nos ajude no nosso crescimento no YouTube a levar o evangelho a outras pessoas. Você já faz parte da família? Que bênção, que bom ter você conosco. Mas eu quero te conhecer, né? Tem muitos irmãos que estão conosco toda semana e mandam mensagem, nós conversamos, certo? Então aqui embaixo nós temos os comentários, deixa lá, #estou presente, eu sei quem é você, né? E eu respondo, nós conversamos,
aqui na descrição tem o meu WhatsApp, certo? Tem dúvida, fazer uma pergunta, pode mandar, nós respondemos também. E outra coisa, assina a sua ficha de inscrição. Vai lá no joinha, nós estamos na Escola Dominical Online. Vai lá, assina a sua presença, dando o seu joinha, que nos ajuda muito no engajamento no YouTube. Vamos lá, o nosso primeiro tópico vai dizer assim: o amor de Paulo pela igreja. Não somente pela igreja de Tessalônica, mas pela igreja de forma geral. Mas como o pastor Leonardo Cabral, nosso comentarista, ele separou a igreja de Tessalônica por Paulo conseguir demonstrar este amor por esta igreja, tá? Nós vamos ter Paulo e o amor pela igreja. O amor como de um pai. Veja bem, a geração de igreja como que funciona. Muitas vezes, irmãos, nós chegamos em lugares, né, eu vou falar por experiência, em que você não tem igreja, ou existem muitos poucos crentes, ou eles estão entristecidos, ou a igreja aconteceu situações e a igreja praticamente se extinguiu. Então o que nós fazemos? Nós como pastores, nós chegamos, curamos as feridas, vamos atrás daqueles que estão longe, tá? E nós começamos a trazer mais pessoas para o Evangelho de Cristo. E quando isso acontece, gera em nós pastores, certo? Um sentimento de amor paternal. Da mesma forma como Deus amou a Cristo e Cristo ama a sua igreja, tá? Nós também amamos a igreja que nós recebemos para cuidar, por mais que tenha as dificuldades, problemas, coisas que faz parte da vida, tá? Quando Paulo chega em Tessalônica, Paulo vai chegar numa igreja, num lugar que não tinha igreja, não tinha, o evangelho ainda não era conhecido. Ele está vindo fugido de Filipo, tá? E ele vai passar, veja bem, apenas 3 semanas ali, 3 semanas, 3 sábados falando e ensinando do amor de Jesus. Mas as palavras de Paulo são tão contundentes e são tão poderosas em Deus, que o que vai acontecer? Aquelas pessoas de Tessalônica, tanto crentes, judeus como gentios, que frequentavam as sinagogas, que ouviram Paulo, eles vão se converter ao cristianismo. E no final das 3 semanas, Paulo precisa continuar fugindo, tá? Porque existe um grande levante ali dos judaizantes. Mas isso não extingue o amor e a preocupação paternal que Paulo tem pela igreja, tá? Paulo criou a igreja, Paulo formou aquela igreja, certo? E a sua angústia qual é? Não ter notícias dela, né? Hoje nós temos internet, celulares, é muito fácil, muito rápida a nossa comunicação. Mas eu ainda sou de um tempo, né? Sou de um tempo que existia um telefone por família que ficava na sala, né? Não existia nem extensão dentro de casa, era algo caro, difícil, né? Então, na casa, por exemplo, no bairro que nós morávamos, como meu pai tinha uma empresa, né? Tinha uma loja, ele era o único no bairro que tinha telefone. Daí meu pai deu umas acertadas nas vendas dele. Meu pai comprou mais 3 linhas de telefone para alugar. Você já pensou aluguel de linha telefônica? Sim, existia, e isso há anos atrás, tá? Então a comunicação era muito lenta, a comunicação era devagar, tá? Então o que acontecia? Nós precisávamos, né? Era difícil as informações. Hoje não, hoje é tudo muito rápido, muito rápido. Muitas vezes você manda mensagem nos comentários do YouTube, certo? E eu respondo quase que na hora. Eu recebo mensagem dos nossos alunos da IBD Online direto no meu WhatsApp. E nós respondemos e conversamos assim, como se estivéssemos pertinho. Veja bem, eu e você estamos aqui, ó, né? Estamos aí a uma tela de distância. Agora, Paulo não tinha isso. Então, quando Paulo sai fugido de Tessalônica, porque eles estavam querendo matá-lo, os irmãos tiram ele para que ele não morresse. Qual é a angústia de Paulo? Não tenho notícias da minha filha, da igreja. Não tenho notícia dos irmãos. Então, passado o mês, porque Paulo sai dali, vai para Atenas,
e dali ele vai para Corinto. E em Corinto ele encontra-se, né, ao reencontro com Timóteo de novo. Timóteo tinha ficado para trás. E ele recebe notícias. Ele recebe notícias da igreja de Tessalônica. E quais são as notícias? Que a igreja está florescendo, que a igreja está crescendo, que a igreja ali em Tessalônica, ela está tomando corpo, tá? Isso quer dizer que o trabalho que Paulo fez de pregação, de discipulado, foi bem feito. Qual era a angústia de Paulo? Ter lançado a semente e ela ter caído na beira do caminho, ou ter lançado a semente e as preocupações do mundo, ou os pássaros desta vida terem levado a semente. Mas a semente estava germinando, e ela estava frutificando e florescendo, estava gerando vida. Então, o amor de Paulo pela igreja de Tessalônica é o amor que nós devemos ter pela igreja, tá? Não somente nós que somos pastores, mas todos os membros precisam ter esse amor, principalmente nesse tempo que nós temos visto tantos escândalos, tantos problemas, gente de grande envergadura dentro do evangelho, pecando, caindo, nos envergonhando, tá? O que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos nos colocar, certo? Nessa visão que nós amamos a igreja. E a igreja precisa ser o quê? Cuidada por nós, amparada por nós. O amor cristão deve nortear a nossa vida, tá? Paulo vai dizer aos Coríntios, falou, vou explicar para vocês o que é amor. O teu irmão, não, quando vê você comer carne, ele se escandaliza. Então o que você faz? Por amor a ele, não coma carne, pelo menos não coma na frente dele. Tá? Então, a ideia do amor cristão é isso, é entender que nós precisamos cuidar, não somente da igreja, mas nós precisamos cuidar, certo? De um do outro. Nós somos um elo, certo? Nós somos um elo. Tem elos que são um pouco mais fracos e precisam ser reforçados. Tem elo que ele tem pouco entendimento e precisa ser esclarecido. Então, quando nós compreendemos a nossa posição em Cristo, o nosso posicionamento no Senhor, o que nós fazemos? Nós nos lançamos a esta vida em Cristo Jesus. E nós vamos amando uns aos outros. Essa é a mensagem do Evangelho, que nós nos amemos uns aos outros. E quando nós nos amamos uns aos outros, nós nos doamos uns aos outros, nós nos fortalecemos uns aos outros. E o que acontece? A igreja vai crescendo. É isto a ideia do amor de Paulo pelas igrejas e por Tessalônica. É isso que nós precisamos não somente aprender, mas colocar em prática na nossa vida e também na nossa igreja. O nosso segundo tópico, ele diz assim, o amor e a fé na igreja. Tá? Preste atenção, essas duas palavras são as palavras que mais aparecem ali nos textos de Paulo, nas suas 13 cartas. Tá? E a ideia de Paulo de amor é algo muito mais ativo do que passivo, certo? O amor é um amor que está sempre em ação. Eu creio, pensamento meu, irmão Emerson, que quando Paulo escreve aos Coríntios lá, 1 Coríntios 13, aquela ode ao amor, certo? Aquela coisa mais linda do mundo, eu creio que ele estivesse talvez pensando nos irmãos Tessalônica, que ele viu nos irmãos Tessalônica esse amor, esse desvelo, essa entrega por Cristo. Tá? E Paulo vai falar exatamente disso, que o amor tudo suporta, tudo vence. O amor, ele é a força motriz que move a nossa vida cristã. Tá? A pergunta não é o que eu faço, mas é o porquê eu faço. Irmãos, por que eu faço vídeo para a escola dominical? Porque eu preciso? Não. Para ficar famoso? Também não. Irmãos, hoje é quinta-feira.
Normalmente eu gravo vídeos na segunda-feira, tá? Na segunda-feira. Hoje é quinta, dia 2 de dezembro. Por que eu não gravei antes? Porque eu tive serviços na igreja, certo? Aqui nós trabalhamos de pintor, nós fazemos todas as reformas da igreja. Eu não estava aqui, eu estava na nossa igreja sede, 40 quilômetros para frente, tá? 2 dias trabalhando, reformando a sala do dentista nosso lá, da igreja. Ontem, dia 1º, fui levar um irmão em Ponta Grossa que tinha suas consultas, né? Tem culto à noite, tem visita, tem uma série de coisas que eu preciso fazer. Por que eu gravo os vídeos? Certo? Por quê? Porque eu tenho amor pela escola dominical. A escola dominical é parte integrante da minha vida, da minha chamada, da minha experiência cristã. Eu preciso fazer isso. Existe uma necessidade. Irmãos, eu estava extremamente inquieto com isso, certo? Não é porque eu tenho tempo. Eu gravo vídeo porque eu amo a escola dominical. Tá? Então, o amor, ele nos constrange a fazermos algo a mais por Cristo. O amor, ele nos constrange a servirmos o reino de Deus. E isso está ligado à nossa fé. A nossa fé, não só fé, aquela fé, não, eu creio que tudo vai dar certo, não. Fé é uma condição em que você se lança na presença do Senhor, você se lança diante de Cristo de tal maneira que você não tem dúvida, você não se preocupa, você sabe que não somente o Senhor cuida de você, mas você tem condições físicas e espirituais de alcançar as vitórias, mesmo que estas vitórias pareçam inalcançáveis. Isto é fé. Isto é uma vida de fé com Cristo. E é isto que Paulo está vendo na igreja de Tessalônica. Uma igreja perseguida, uma igreja que nem bem conheceu seu pastor teve que sair, mas que creu na palavra do evangelho, que creu no evangelho que transforma, no evangelho que cura, o mesmo evangelho que eu ouvi e você ouviu e fez a diferença na nossa vida. Então, na dimensão de Paulo, tanto o amor quanto a fé são atitudes práticas de vida. Como assim atitudes práticas de vida? São atitudes que nós tomamos no dia a dia. Eu decido amar, mesmo quando as pessoas me ofendem, mesmo quando as pessoas me atacam, eu decido amar. Eu decido crer, mesmo quando as pessoas não estão ali crendo, vendo a vitória, entendendo o milagre. É esta questão da fé e do amor na mensagem de Paulo. Não é algo estático. A fé para Paulo, o amor para Paulo e para Jesus também é algo ativo, é algo proativo. Veja bem, Jesus contando a parábola do bom samaritano. O amor não é estático. Que o samaritano passou, viu o doente e se condoeu dele, sentiu dó, sentiu pena e foi embora. Não, ele tomou atitude. Da mesma forma, Jesus olha para Bartimeu e o que Jesus vê? Alguém que está se movendo na fé, todos mandando parar, todos mandando desistir, mas Bartimeu está se movendo na fé. Ou seja, ele não para. Por que ele não para? Porque ele está vendo ali o agir de Deus e crê que o Senhor é poderoso para operar o milagre. O samaritano, ele agiu por amor. Bartimeu agiu pela fé, ou seja, o amor e a fé para Paulo, para Cristo, para a igreja não é estático, é algo que se move na autoridade de Deus. Irmãos, e o nosso último tópico diz assim: as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e esperança. Tá? Veja bem, Paulo vai tratar essas virtudes como sendo virtudes
nós vamos ver a teologia da virtude, do amor, da esperança e da fé. E Paulo vai usar isso não somente aqui em 1 Tessalonicenses. Veja bem, ele usa isso em 1 Tessalonicenses 5:8, 1 Coríntios 13:13, Colossenses 1:4-5. Nós vamos ver Paulo falando dessa tríplice virtude. E qual a importância dela? É compreender que uma está atrelada à outra. Uma abençoa, uma puxa, uma cuida da outra. Esta é a ideia, tá? E quando nós olhamos para a fé aos Tessalonicenses não está ligada simplesmente ao crer, mas está ligada ao desenvolver. Porque ter a fé salvífica é uma coisa. Agora, manifestar as obras da salvação, e nós vamos ver isso, Tiago falando claramente sobre as obras que acompanham a salvação, é um ato de fé. Tiago vai chegar e vai dizer assim, olha, você tem obras e eu tenho a fé. Vem aqui e vê as minhas obras feitas pela fé. As obras não servem para a salvação, mas a partir do momento que somos salvos, as obras precisam nos acompanhar, tá? É difícil crer que tem alguém que tenha fé e não se dispõe a trabalhar pelo evangelho, que tenha fé e não se entregue ao serviço cristão. Então, na ideia de Paulo, na ideia de Tiago, na ideia de Cristo, a fé é algo que se move, não é estática. O segundo ponto vai falar sobre o amor. Este amor não é aquele amor platônico. Eu amo a Jesus e fica lá contemplando. Não, este amor é um amor sacrificial, onde eu me sacrifico pela minha esposa, ela se sacrifica por mim, eu me sacrifico pelos meus filhos, me sacrifico pela igreja, e a igreja também se sacrifica por mim. Por quê? Porque nós estamos ligados pelo amor, é um elo, certo? O que nos une em Cristo é o amor de Cristo, que está agindo em nós. Ou seja, um amor vai gerando o outro. Ele nos amou primeiro. Irmãos, nós não temos merecimento nenhum. Nós não temos. Quando eu me acheguei a Cristo, quando você se achegou a Cristo, não é porque você era bonzinho, bonitinho, cheiroso, não. É porque você já não tinha mais esperança. Não havia mais escapatória para a tua alma. E o que vai acontecer? Você vai chegar e vai viver em Cristo, certo? O amor de Cristo te constrange, o amor de Cristo te transforma, o amor de Cristo te fortalece e o amor de Cristo também te chama a amar. Amar quem? Aquelas pessoas que estão ao teu lado e diz, olha que bonitinho, como os teus vídeos estão bons. Não, o amor de Cristo nos constrange a nós vivermos uma nova vida e amarmos até quem não merece, até aqueles que nos aborrecem. É isso que Cristo nos ensinou, a amarmos não somente os quem nos ama, mas amarmos a todos, até mesmo aqueles que não sei porquê, mas são nossos inimigos. Isso faz parte do amor. E a terceira virtude é a perseverança, é a esperança. Tanto esperança e perseverança acabam sendo sinônimos nos textos paulinos. Por quê? Qual é a nossa esperança? É a mesma esperança de José. Quando José está prestes a morrer, lá em Gênesis capítulo 49, 50, ele vai fazer um pedido para os seus filhos. Quando eu morrer e o Senhor tirar vocês aqui do Egito, não deixa meus ossos aqui. A esperança de José estava além da vida, estava além da morte, porque as promessas do Senhor, elas se cumprem. Se é o Senhor que falou, ele cumpre. Então o que acontece? José tinha esta visão, que o Senhor em todo o tempo cumpriria a sua vontade, que o Senhor em todo o tempo
ele iria agir diante das suas necessidades, das suas dificuldades, dos seus problemas, dos seus dilemas. Então nós precisamos compreender que a esperança não é dizer, eu creio, se Deus quiser dá certo. Não, irmãos. A esperança é algo também em ação. A fé, ela é ativa. O amor é ativo. E a esperança é ativa. Imagine se José falar, eu creio que um dia o Senhor vai tirar vocês daqui. Se acontecer, ele falou, não falou se, ele falou vai acontecer. Deus vai tirar. Deus vai levar vocês para onde ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó. E quando vocês for, os meus ossos vão junto. Vocês entenderam a esperança de José? É a mesma esperança que nós podemos, não devemos ter. Que mesmo em meio às dificuldades, às angústias e os problemas, o Senhor continua cuidando de nós. Então, irmãos, quando você for viver a sua vida de fé, por favor, não tenha uma vida passiva, tenha uma vida ativa. A vida cristã, ela se demonstra neste amor, e o amor é algo ativo, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. E eu te espero na nossa próxima lição, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina.